queridos, nessas últimas semanas, especialmente nas 2 últimas semanas, nós fomos chocados submetidos a notícias muito ruins, né? Essa semana a violência tomou novamente os noticiários, mas uma comunidade virou palco da violência, do governo paralelo dos traficantes. Essa semana em Caraí, uma senhora foi assassinada por causa da violência. Então, são dias que continuam sendo dias maus, de notícias muito ruins. No submundo da política brasileira, mais depoimentos, mais delações, mais confissões, mais criminosos travestidos de trabalhadores, de empresários, rindo e zombando da justiça. Ficamos chocados com o sarcasmo daquela criatura que falando, nós não vai ser preso. Isso choca o coração da gente. E em outro noticiário, igualmente hediondo, traficantes se dizendo evangélicos. Nós vivemos para ouvir uma desgraça como essa. Marginais se dizendo evangélicos, apontam suas armas para as outras pessoas e submetem elas a destruírem os próprios instrumentos, os símbolos da sua fé, usando em vão o nome de Jesus. Dias maus, irmãos, que estamos vivendo. Que situação abominável. E outro fato que marcou esses últimos dias foi a tal exposição organizada pelo banco, por uma instituição financeira, com os nossos impostos, com o dinheiro meu e seu, uma mostra de arte, onde os procuradores da Justiça Criminal do Rio Grande do Sul concluíram que o objetivo primordial da exposição era a erotização infantil. Então não foi nenhuma entidade religiosa, não foi a opinião de pessoas apreciadoras ou não de arte, foram os procuradores da Justiça Criminal do Rio Grande do Sul. Sem contar as agressões explícitas à fé cristã, ficou notória em todos os noticiários, agressão contra os animais, agressão contra as crianças, agressão contra os seres humanos, contra os valores mais primordiais da humanidade. Mas a cereja do bolo, colocada por Satanás, nessa coroa de injustiça, nessa história toda, foi, no meio disso tudo, a gente tomar conhecimento, olhando as mídias, de gente que se dizendo crente, gente se dizendo seguidor de Jesus, que saiu em defesa do banco e dessa exposição pornográfica. Isso é o ápice da tristeza. Diante desses acontecimentos, o texto bíblico que me veio ao coração nesses últimos dias, para a nossa meditação, está em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Romanos 12, 2, já preguei algumas vezes nessa passagem e acredito que cada vez mais a necessidade de voltarmos a esse texto será crescente. Romanos 12, versículo 2. Você que nos acompanha pela internet, seja igualmente abençoado pelo Senhor nesse momento. Todos acharam? Amém? Paulo, escrevendo para a igreja, para os seus irmãos em Roma, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, vou ler mais uma vez. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amém. Irmãos, a fé cristã nunca foi cruelmente perseguida como nos nossos dias. Como nesse presente século temos visto irmãos tendo as suas vidas ceifadas por causa da fé, por professarem a sua fé em Jesus Cristo. Mas em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus nos garante que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja dele. Amém? A gente não precisa temer a perseguição. Pelo contrário, quanto mais a igreja do Senhor é perseguida, mais ela cresce. Aleluia. Só que aqui Paulo está expondo que a palavra está dizendo para a gente que assim, a igreja de Cristo sobre a face da terra não corre perigo. Mas eu e você corremos um perigo real, sério, grave, de
de nos tornarmos tão parecido com o padrão do mundo que o nosso cristianismo pode se tornar irrelevante, inexpressivo. É isso que Paulo está falando aqui. Um perigo que se apresenta, pode se apresentar de uma forma sutil, muitas vezes imperceptível, mas que pode causar uma grande desgraça na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Ele e no nosso relacionamento com o próximo. Paulo está informando isso, que é possível sim, gente crente, gente que ama Jesus, gente que frequenta a igreja, que gosta da fé cristã, corre o risco de assumir no seu dia a dia a forma degenerada do presente século. Isso é um perigo terrível, por quê? Jesus responde, em Mateus 5:13, Jesus responde, ele fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-los? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É Jesus quem responde. O perigo de perdermos a imagem e semelhança do nosso Senhor é não servirmos para nada. É a nossa profissão de fé não ter nenhum peso, nenhum valor no contexto em que Jesus nos colocou. Ele fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, e aí Jesus está falando de algo que não acontece, o sal não perde o poder de salgar. Jesus está falando, se acontecer esse absurdo do sal perder a sua função, que é dar sabor, que é conservar, não serve para nada. E será pisado pelos homens. Paulo está nos alertando sobre isso, sobre algo que ele aprendeu com Jesus. Cristão que não funciona como cristão será irrelevante em sua geração. Fomos comissionados por Jesus para sermos o sal da terra, aquele elemento que mesmo em pequena quantidade consegue dar sabor e consegue conservar aquilo que é colocado perto dele. O sal tem essa função. E o sal arde também, né? A gente conversando outro dia com o Franklin sobre um irmão, um teólogo, ele falando, sal arde. Então o sal se faz presente e incomoda aquilo que não tem muita comunhão com ele. Mas se o cristão deixa de funcionar como sal da terra, deixa de influenciar e passa a ser influenciado, Jesus está falando aqui, não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Palavras do nosso Senhor. Aí a nossa sociedade, o meio onde nós estamos inseridos, carecem de redenção. A nossa cultura, as nossas músicas, as nossas novelas, os nossos filmes carecem de redenção. Não é só a nossa alma que carece de redenção, não. O cosmos carece de redenção. E quando o Espírito Santo passa a habitar na gente, ele nos comissiona a sermos agentes de redenção onde ele nos coloca. A gente começa redimindo a nossa casa, a gente começa redimindo o ambiente do nosso trabalho, os nossos relacionamentos matrimoniais, namoros. E a gente precisa levar a redenção que Cristo tem proporcionado para a gente em todos os setores da nossa vida. O cristão jamais deveria usar as lentes da cultura vigente para examinar a vida. É o contrário. Nós precisamos usar as lentes de Cristo para examinarem o mundo. A minha ação e a minha reação diante das circunstâncias não pode ser moldada, medida, impulsionada pelo que eu aprendi com o dia a dia da minha vida. Não, é com o que eu tenho aprendido com o Senhor. Eu preciso das lentes de Cristo para agir e reagir. A gente tem que usar sempre a lente cristã para reagir nesse mundo. Se nós que fomos chamados por Jesus para sermos o sal da terra no nosso dia a dia, acabarmos influenciados pelo mundo, a nossa missão vai se tornar inexpressiva, irrelevante, indiferente, você não vai fazer diferença nenhuma. Isso é terrível. Isso é terrível. Semana passada o pastor J. Bauman pregou sobre santificação e esse é outro texto falando sobre santificação. Paulo está falando, se nós não nos santificarmos, nós vamos nos tornar, vamos nos encaixar na forma desse presente século, desse mundo. Então no versículo 2 de Romanos 12, o apóstolo está fazendo uma advertência e ele dá uma instrução através de duas ordens, são dois imperativos, não é uma sugestão. Paulo está dando duas ordens para os seus irmãos. Ele mostra aos seus leitores o que deve ser evitado e o que deve ser feito.
e a fim da gente alcançar o nosso alvo. O que é o alvo da vida cristã? É a gente viver plenamente a nossa humanidade à semelhança de Cristo. Nós só estamos vivos ainda para aprendermos a viver a nossa humanidade à semelhança de Cristo, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Não é para o meu bel prazer, não é para o seu bel prazer. Então, em primeiro lugar, anote aí, por favor, para você conversar na sua célula, que devemos evitar. Paulo é bem claro: não se amoldem ao padrão desse mundo. Ele está dando uma ordem. Não se conforme, não entre na forma, não tome a aparência desse mundo. Sabedor da realidade que cercava a vida dos seus irmãos em Roma, Paulo dá essa ordem, dá essa advertência: não se acomodem, não se acostumem com o jeito de ver e viver a vida desses que ainda não conhecem a Cristo. Você não pode tomar como instrução, como direcionamento para a sua vida, opiniões, achismos, gostos de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Isso é um perigo. Com isso, o apóstolo está nos ensinando que diariamente a gente precisa lutar para não nos acomodarmos à pressão desse mundo. Não vai ser uma reação natural. A nossa reação natural vai ser se acomodar e tomar a forma do presente século. Jesus dá essa ordem também para os seus discípulos. Em Mateus 6, versículo 8, Jesus olha o comportamento dos homens daquela sociedade, daquele momento da Palestina do século I. Jesus olha para aqueles homens e ordena para os seus discípulos: não sejam iguais a eles. Jesus é bem claro, Jesus não tem essa preocupação de ser politicamente correto, nunca teve. Jesus olha para o momento histórico, cultural, onde os seus discípulos estavam inseridos. Jesus, preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Não sejam iguais a eles. Todos nós somos imitadores. Todos nós somos imitadores. Todos nós crescemos imitando o comportamento daqueles que estão à nossa volta. Nossos filhos pequenininhos, né? Você que levou agora o seu filhinho para o Sônica Kids, para o Baby, os nossos filhos crescem imitando o nosso comportamento. Com dificuldade, com muita dificuldade, a gente aprende a imitar e a repetir bons comportamentos. Com dificuldade, a gente aprende a imitar o que é certo, a fazer o que é certo. Quem discipula e quem é discipulado sabe como é verdade isso que eu estou falando. Como é difícil a gente fazer o que é certo. Mesmo olhando o comportamento de alguém que está fazendo a coisa certa, como é difícil aquilo encarnar, virar Marcão e aquilo acontecer de forma natural. Como é difícil, eu tenho que me doutrinar a fazer a coisa certa. Como temos dificuldade para aprender a repetir, a imitar coisas boas. Mas, irmãos, facilmente imitamos o que não presta. Facilmente imitamos ações e reações equivocadas. Facilmente. Por isso Paulo faz um outro alerta em 1 Coríntios 15, 33, não sei se está aparecendo na tela para vocês, 1 Coríntios 15, 33, Paulo dá a seguinte orientação: a má companhia corrompe o bom caráter, as más conversações destroem os bons costumes. Paulo está falando, dependendo com quem você conversa, dependendo com quem você anda, pode ser crente ou não. Paulo não diz aqui para você olhar a carteirinha da expressão de fé que ele crê, que ele acredita. Bom, Paulo está falando, a má companhia corrompe o bom caráter. Nós, pais, sabemos como isso é verdade. Muitas vezes investimos a nossa vida ali ensinando tudo para os nossos filhos, dependendo da amizade que eles adquirem numa fase da vida deles. A gente vê filho da gente fazendo coisas que eu não te ensinei a fazer isso. Então, dependendo com quem andamos ou passamos muito tempo, podemos sim colocar em risco os valores mais elementares da fé cristã. Pode até ser que essa pessoa diga que é crente, mas dependendo de como que é esse crente, quem anda com ele pode até perder a fé. Se os valores do mundo gerenciam a vida desse crente, ele se torna uma má companhia. A mesma recomendação vale para uma associação íntima demais com pessoas que ainda não amam a Jesus. Dependendo do tipo de companhia, isso tem um grande poder de corromper valores fundamentais, basilares da fé cristã. Podem destruir os bons costumes.
No Salmo 1, o autor confirma isso tudo que Paulo está falando. Salmo 1, Salmo 1, logo no primeiro versículo, o salmista fala: como é feliz aquele o quê? Que não segue no conselho de gente impiedosa, dos ímpios. O que é ímpio? Ímpio é gente que gosta de impiedade, de fazer coisa ruim. Aí o salmista está falando: como é feliz aquele que não segue o conselho de gente que gosta de fazer coisa ruim. Como é feliz aquele que não imita. Olha como que o salmista, muitos anos antes de Cristo, fala isso. Como é feliz aquele que não imita o comportamento, a conduta daquelas pessoas que pecam deliberadamente. Como é feliz aquele que não comunga das mesmas ideias dos zombadores. Então a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, ela traz instruções claras de advertência, do cuidado que a gente tem que ter com quem a gente anda. Por isso Paulo está dizendo para os seus irmãos em Cristo, em Roma: cuidado, não permita que o mundo esprema vocês para dentro dele. Cuidado com quem vocês andam, cuidado com seus relacionamentos, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês cantam, cuidado com o que vocês leem, cuidado com aquilo que vocês permitem que cheguem aos seus olhos, cuidado com aquilo que vocês permitem que cheguem ao seu coração, à sua mente. Isso pode destruir tudo que vocês estão aprendendo com Cristo. A principal razão pela qual Paulo adverte seus irmãos para não se amoldarem ao mundo é para que o alvo principal da vida da gente não se perca, que é para a gente viver para a glória do Senhor. Se a gente perde esse valor, se a gente perde esse referencial, a gente passa a viver para a nossa glória. A gente passa a viver para os nossos achismos, para a nossa felicidade. E aí, em 1 Coríntios 10, 31, ele fala: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Assim tem que ser, esse é o propósito da nossa existência. Por isso, precisamos cuidar com diligência, constantemente, daquilo que chega do nosso coração. A gente precisa tomar cuidado, sim, com o que a gente assiste, ouve, vê, fala, anda. A palavra de Deus já nos mostrou que os seres humanos são imitadores por natureza. Deus nos criou para sermos discípulos. Por isso que a gente imita. Está no nosso DNA ser discípulo, ser imitador de um mestre. O problema é que o pecado desorganizou a nossa inclinação para ser imitador só do nosso único mestre. A gente, por causa do pecado, a gente tem uma inclinação a eleger constantemente mestres e equivocados mestres. No final das contas, só existem dois modelos formadores de discípulos nesse universo. O modelo desse mundo, que a Bíblia fala que é passageiro, vai acabar. O modelo desse mundo, não passarão. E o modelo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para sempre, eterno. Esses dois sistemas de valores são incompatíveis. Não há comunhão, não há interseção entre o modelo da vontade do mundo com o modelo da vontade de Deus. Não existe a menor possibilidade da ética cristã ser compatível com valores de um mundo degenerado. Não tem. Não existe a mínima possibilidade de interseções, da gente ter uma parceria íntima com os valores degenerados desse mundo. Não tem. Por isso, Paulo dá a segunda ordem. Como, Paulo, que eu me livro, então, de não me amoldar ao padrão desse mundo? Aí Paulo dá a segunda ordem. O que deve ser feito? Transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo dá outra ordem aqui. Anota para você não perder essas informações. Observe os imperativos. Não se amoldem, mas transformem-se. Vocês vão viver o dia a dia de vocês prestando atenção com o que chega no coração de vocês, e diariamente vocês vão se esforçar para se transformar, para conseguir examinar, digerir, absorver e desejar obedecer à vontade de Deus. Entendam? Não sei se você consegue perceber, não. O que Paulo escreve aqui é que a obediência da gente à vontade de Deus depende claramente dessa transformação. O discernir é ter uma mente renovada diariamente, que vai me dar a capacidade de, eu desejo obedecer
a vontade do Senhor. Então o processo de transformação, de renovação da nossa mente precisa ser constante e diário. Se eu relaxo, se eu paro de prestar atenção, se eu me distraio, eu entro na forma do mundo. Eu começo a imitar padrões do mundo. Paulo esclarece que só através dessa transformação, dessa renovação diária da nossa mente, que a gente chama de santificação, é que é possível a gente se tornar capaz de experimentar e comprovar essa vontade maravilhosa de Deus para a vida da gente. Paulo está dizendo que é só assim que a gente vai ter condição de analisar e escolher obedecer à vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E irmãos, de forma prática, como é que isso acontece? Ele está falando que transformem-se pela renovação da sua mente. Tá, maneiro, Paulo. Como que é isso na prática? Como é que me traz concretude? Como é que eu faço no meu dia a dia para isso acontecer? E aí vem as nossas aplicações práticas. Anote, por favor. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Aplicação prática agora. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5, 18 e 19. O mesmo apóstolo dando as instruções. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como, Paulo? Falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Isso que fazemos aqui domingo à noite é a transformação da nossa mente. O que fazemos no encontro das células é a transformação da nossa mente. A gente está se enchendo do Espírito. No discipulado estamos nos enchendo do Espírito. Permita que o Espírito Santo use a palavra dele para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua imagem, a semelhança de Cristo, a sua missão de ser sal nesse mundo. Isso vai acontecer através da exposição da palavra de Deus. Toda vez que nós somos expostos à palavra de Deus, o Espírito fala com a gente e transforma a nossa vida. Amém? Colossenses 3,16, Paulo continua. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não tem como transformar nossa mente se você não estiver cheio da palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso vai nos encher com o Espírito Santo, meus irmãos. Aí, meus irmãos, fazendo isso, cheios do Espírito Santo, com certeza nós nos afastaremos de tudo que é contrário à vontade de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar habilitado a aferir, a julgar, a mensurar os valores e falar, isso aqui não presta para a minha vida. E aí vem a segunda aplicação prática, afastem-se do mal. Para você não se amoldar ao presente século, você precisa se afastar do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Anota lá, está lá no telão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Olha como Paulo fala com clareza. Afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. Tem aparência de mal? Tem. Afaste-se de toda forma de mal. Se a Bíblia diz que algo não é bom, então mesmo que o mundo inteiro diga que não tem nada a ver, o que tem, não tem nada a ver, o que vale para a gente é a instrução da palavra, meus irmãos. A Bíblia está dando uma ordem aqui, afastem-se de toda forma de mal. Não é para andar perto, não é para andar pertinho, não é para conversar um pouquinho, não, é afaste-se. Só em ter aparência de coisa ruim, a gente já não deve estar perto. Se a Bíblia diz que é errado, então é errado. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Como que o barro vai falar para o oleiro o que é, o que não é? Como que um ser que hoje está falando, daqui a minutos pode não falar mais nada, nem respirar, pode galgar alguma coisa? Que autoridade uma criatura tão insignificante diante do universo pode falar para o seu Criador o que é certo e o que é errado? Então, meu irmão, não tenha medo de ser taxado de intolerante, de fundamentalista, de coisas desse tipo. Jesus nunca foi politicamente correto. Esse Jesus que falam por aí, né, o amor vence. Esse Jesus não é o da Bíblia, não. O Jesus da Bíblia que eu conheço é aquele que falava assim, ó, isso é raça de víbora, isso é túmulo caiado, isso não presta, não sejam iguais a ele.
Muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse é o Jesus dos evangelhos. Politicamente correto? Não. Jesus não tinha o menor compromisso, a menor preocupação de agradar as pessoas. Na agenda de Cristo estava só assim: preciso agradar ao meu Pai, preciso cumprir a missão do meu Pai, preciso viver para a glória do meu Deus. Era essa a agenda de Cristo. Quando as pessoas falam equivocadamente, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Não, ele nunca quis agradar, principalmente todo mundo, nunca quis. Jesus só queria agradar a Deus. E isso que tem que estar no meu e no seu coração, meu irmão. Se você viver a sua vida para agradar a Deus, você vai ser bênção para as pessoas que estão aí à sua volta, você vai ser bênção para o seu cônjuge, para os seus filhos, você, filho, vai ser bênção para os seus pais, você, profissional, vai ser bênção onde Deus estiver colocando para trabalhar. Preocupe-se em viver para a glória do Senhor. Mas, Marco, vamos aprofundar isso aí. Claramente, como que a gente pode ter certeza do que é bom, segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Senhor? Como nós podemos ter certeza do que é bom? Como é que eu posso ter certeza que um filme, uma exposição de arte, né? Como é que eu posso ter certeza que isso é bom? Está na Bíblia também, meu irmãozinho. Tudo relacionado aos seres humanos está na Bíblia, meu irmão. A gente tem como saber o que é uma boa exposição de arte aos olhos de Deus. A gente tem como saber se uma música é boa, se um livro é bom, se um filme presta, se uma novela presta aos olhos do Senhor. É só ir na Bíblia, por favor. Agora eu faço questão que você abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O cristão pode ouvir, ler, assistir qualquer coisa. Olha o que eu estou falando. O cristão pode ouvir, ler, assistir, cantar qualquer coisa que atenda ao padrão do reino de Deus. A gente tem um padrão, tem um ISO, não sei qual é, se é 9002, não sei, o ISO do reino dos céus. Abriu Filipenses 4, versículo 8, Paulo está falando o seguinte, encha a sua mente com isso que está aqui, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, amém? Estamos juntos? Tudo que aponte para a verdade, você pode assistir, você pode consumir, você pode andar junto. Tudo que for nobre, tudo que não seja torpe, que não tenha coisa de baixo calão, coisa nojenta, é nobre, está junto, estamos dentro. Tudo que for correto aos olhos da justiça de Deus, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que está escrito na sua Bíblia? Pense nessas coisas. Aí, meu irmão, o padrão está aí. A régua de medição está aqui nesse versículo. Amém? Você está na dúvida, não sabe, tem uma série nova na Netflix. Pega essa régua aqui, esse cânon, e faz a medição. E tem uma novela interessante acontecendo, faz essa medição. E tem uma exposição de arte com o nome mesmo acontecendo, faz essa medição. A Bíblia é absolutamente clara. Glória a Deus por isso. Não existe área cinzenta, área nebulosa, não sei como é que é aí. Você tem dificuldade para saber o que é verdadeiro? Que aponta para a verdade? Você tem dificuldade para saber o que é nobre? Para saber o que é correto? Saber o que é puro, o que é amável? O que é ter boa fama? Algo digno de louvor? Deus não está falando para você só consumir coisa gospel, não está falando mesmo. Né? Tem muita coisa gospel que não é nobre. Ou seja, se uma música, um livro, um filme, uma novela, uma exposição de arte não atendem a esse padrão, um cristão não tem que perder tempo com isso. Um ser humano, independe do compromisso dele com Cristo, um ser humano não tem que perder tempo com isso. Por quê? A nossa cultura, até a nossa expressão de arte, está decaída. A graça comum abençoa o ser humano. Tem coisas que mesmo um homem caído consegue fazer que são dignas de louvor. Tem músicas de compositores não crentes que são dignas de louvor, de elogio. Que música bonita, que letra boa. Mesmo não sendo crente. Por quê? A graça comum de Deus atua sobre aquela vida. Só que a gente não pode ter a imaturidade de achar que é sempre assim. Não. A cultura é decaída. Esse artista também é decaído e sofre a ação da lei, do pecado e da morte. Então a gente precisa aferir as coisas com juízo de valor do reino. O povo de Deus pode e deve fazer
qualquer coisa que estejam dentro desse padrão aqui. Agora, e se a gente for tomar conhecimento de coisas como essa que essa instituição financeira está promovendo? Não se conforme, não ache isso normal, não ache isso aceitável. Exerça a sua cidadania e a sua fé. Não ache isso normal, não mantenha mais vínculo ou relação com nada nem ninguém que promova o mal. E isso vale, meus irmãos, para qualquer coisa: livros, filmes, músicas, novelas, partidos políticos, tudo, tudo. Não está dentro dessa listinha aqui, não quero que tenha parte comigo, não terei parte com essas coisas. Faça boicote, diga não, não quero mais saber, não vou mais consumir, não vou ler, não vou mais assistir. Amém? A palavra diz, não é o Marcão, não é a igreja presbiteriana, é a palavra de Deus que diz: afastem-se de toda forma de mal. E agora a terceira aplicação: se é para eu me afastar de toda forma de mal, eu, cheio do Espírito Santo, vou me afastar de toda forma de mal. E aí a terceira aplicação é: afaste-se daqueles que se amoldaram ao padrão degenerado desse mundo. Se é para eu me afastar de coisas que não tenham a aparência do bem, é para eu me afastar de pessoas que não têm parte com o bem. A Bíblia vai falar isso, irmãos. Ela já me informou que eu tenho a tendência natural de imitar o que não presta. A Bíblia fala isso para a gente. Se você se distrair, você vai imitar o que não presta. Hein? Então, prudência não é pecado, seja prudente. Paulo vai falar aqui, se afaste, se mantenha uma distância profilática. O que é profilaxia? Prevenção. Mantenha uma distância de prevenção de pessoas que se amoldaram ao padrão degenerado desse mundo. Pode ser crente ou não crente. Paulo faz esse alerta com absoluta clareza, está em 1 Coríntios 15, 33 e 34, eu já li parte desse versículo para vocês. Não se deixe enganar, olha como é que ele começa a citação. Não sejam imaturos, não sejam inocentes, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, como gente crente, recupere o bom senso e parem de pecar. Olha como Paulo é claro. Se vocês sabem que as más companhias corrompem os bons costumes, toma juízo, para de andar com essa pessoa. Paulo claríssimo. A má companhia corrompe o bom caráter, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí versículo 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Quer uma passagem ainda mais clara sobre essa questão? Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu não vou pedir para você abrir mais a sua Bíblia, é a última passagem. Sobre essa clareza de você se afastar das pessoas que se amoldaram ao padrão desse mundo. 2 Timóteo, uma carta pastoral, Paulo falando com seu discípulo, dando uma instrução para o seu discípulo, Timóteo, que era o pastor de uma igreja, um bispo de um colegiado de igrejas. 2 Timóteo, capítulo 3, logo no início do capítulo, versículo 1. Saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, gente que ativamente desrespeita a fé em Deus, desobediente aos pais, ingratos, ímpios. Ímpios, como eu falei, são aqueles que praticam a maldade, sem amor pela família, irreconciliáveis, gente que você não consegue conversar, gente com quem você não consegue ter diálogo, caluniadores. Na língua original, no grego, a caluniador está escrito diabo. Não ande com gente que seja diabólico, mentiroso, sem domínio próprio, são bestas feras, sem autocontrole, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados é gente atrevida, gente que não se submete a autoridade nenhuma, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, por fora pode até parecer gente boa, pode ter até discurso de crente, mas negando o seu poder. Tem aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se, o que está escrito na sua Bíblia?
desses também. Afaste desses também. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Você conhece gente assim? Gente que se encaixa nessa lista aqui? O que Paulo descreve é absolutamente atual. Parece que Paulo estava essa semana aqui com os pastores conversando no gabinete. A galera dessa lista apresentada por Paulo é gente que odeia Jesus. É gente que odeia os valores do reino. É gente de conduta perversa. É gente que até o diabo tem medo de andar. Aí você vai andar junto com essa gente. São pessoas que ainda estão debaixo do senhorio das trevas. São pessoas guiadas pelo seu próprio coração, odiando e se opondo a tudo que aponta para Jesus. Você conhece gente assim? Então a Bíblia está falando para você, afastem-se desses também. Paulo não está dizendo, corte todo tipo de relacionamento, apaga o contato no WhatsApp, joga ele no mar do esquecimento do Senhor. Não é isso, Paulo está falando, afaste-se, uma distância profilática. Mas pastor, Jesus não manda a gente amar o próximo? Vamos perguntar isso para você lá na cela. Ai, pastor, falou um negócio lá que eu não concordo não. Jesus manda amar o próximo. Sim, claro que manda, claro. Jesus andava com pecadores, com prostitutas, com publicanos, mas ele não era unha e carne, ele não comungava da prática deliberada daquelas pessoas. Você encontraria Jesus com uma prostituta, mas não ia encontrar Jesus no prostíbulo. Nós amaremos essas pessoas. Como? Através da oração, meus irmãos. Através da oração. O mover de Deus é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado, da salvação. Então você vai continuar amando essas pessoas. Você conhece gente assim? Conheço. Então coloca na sua lista de prioridades de oração. É para você não andar colado, não comungar dos mesmos valores, das mesmas práticas, mas é para você amar essas pessoas. E ter a sensibilidade de ficar de olho, porque na hora que ela pedir ajuda, que ela pedir socorro, você tem que estar perto. Você tem que ser sagaz para prestar atenção. Opa, agora Deus está mandando eu agir. Percebem? É totalmente diferente da gente ser amiguinho, de ir para o cineminha junto, de ir para a festinha junto, de tomar umas e outras junto. É totalmente diferente. Ela vai continuar sendo minha amiga, eu vou continuar amando, eu vou continuar tendo ela guardada no meu coração, mas vou me afastar. Porque os valores, aquilo que a condiciona, aquilo que a move na superfície do planeta Terra, é radicalmente contrário às coisas que eu creio. Então, meu irmão, mais uma vez, Jesus não te chamou para ser popular, para ser amiguinho de todo mundo, para estar em todas as turmas, para ser o camarada gente boa de tudo. Não, não chamou, não se iluda. Jesus nos chamou para quem? Para agradarmos a Deus acima de tudo. Se o Deus do amor está ordenando isso, afastem-se desses também, você vai questionar o quê? Ah, essa parte da Bíblia eu não concordo, não. Ô pedaço de barro, é marrento, hein? Você é mais bonzinho que o Deus que fez você e fez essas pessoas. Ame essas pessoas equivocadas orando por elas, amém? Esteja sensível à voz do Espírito Santo, prestando atenção na vida dessas pessoas que num determinado momento elas vão pedir socorro, E quando elas pedirem socorro, que você seja o Cristo Salvador que esteja próximo delas ali, amém? Para dar a mão, para abraçar, para chorar junto, para se alegrar junto. Irmãos, é óbvio que eu fico triste com isso tudo que tem acontecido na nossa nação, na igreja do Senhor. É lamentável saber que gente como eu, essas pessoas que fazem isso, são nossos irmãos enquanto seres humanos. Isso é triste demais, você concluir que um ser humano esfaqueou uma pessoa por causa de um objeto. Pessoas vendem elementos químicos que sabem, são sabedores que aquilo vão destruir vidas, famílias, e vendem, e um outro infeliz vai lá e compra. E a gente, como podia ser meu irmão, podia ser meu filho, isso é triste demais. É lamentável criaturas com conhecimento do bem e do mal escolherem deliberadamente o mal. Isso é muito triste.
Mas ao mesmo tempo meu coração se enche de temor e da certeza que Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Ele mesmo falou que quando essas coisas estivessem nos nossos noticiários, acontecendo todos os dias, terremotos, guerras, e tudo isso que eu falei hoje à noite aqui nesse versículo de Timóteo, ele falou claramente: preparem-se, porque eu estarei às portas. E aí sim, ele vai instalar definitivamente o reino segundo o padrão do seu coração em todo o universo. Aleluia, aleluia. Irmãos, nem sempre eu consigo identificar com precisão quais são as partes do meu ser que estão imitando o padrão desse mundo. Eu não sei se você consegue identificar com facilidade quais são as partes da sua vida que estão imitando o padrão desse mundo, mas eu tenho absoluta certeza que pelo poder do Espírito Santo, pela instrução da palavra de Deus, se colocarmos essas instruções em prática, o Senhor vai nos livrar totalmente de nos amoldarmos ao padrão desse presente século. Amém? Peça isso ao Senhor, feche os seus olhos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa missão. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pela instrução, pela clareza. De fato, ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a sermos sal, Senhor, que dá sabor, que conserva tudo ao nosso redor, que afasta a podridão de perto da gente, Senhor. Ajuda-nos a sermos luz, que de fato ilumina a escuridão, que coloca as trevas em retirada, Senhor. Ajuda-nos a tomarmos atitudes e a realizarmos nossas escolhas segundo a Tua vontade, segundo o Teu padrão, Senhor. Por favor, ajuda-nos a exercermos nossa liberdade e a nossa cidadania corretamente. Não permita que dentro da Tua igreja, Senhor, dentro do nosso coração, existam coisas que se amoldaram ao padrão desse mundo. Pai, por favor, Teu Espírito nos examine agora, nos ajuda nesse autoexame, Senhor, e livra-nos de toda forma de mal, Pai. A gente quer interceder mais uma vez pela nossa nação, Senhor, pelas nossas crianças, Senhor, pelas pessoas que sofreram violência por causa da sua fé, Senhor. Intercedemos pelos homens maus, por aqueles que o Senhor nos orienta a mantermos distância, Senhor. Salva eles, Senhor, cura-os dessa deformidade, assim como o Senhor nos salvou, tem curado a gente, Senhor, cura essas pessoas também, Senhor. Também estávamos mortos, Senhor, em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos salvou. Salva eles também, Senhor. E prepara-nos para a Tua volta, Senhor. Prepara a Tua noiva para o encontro com o noivo, Senhor. Temos visto os Teus sinais, Senhor. Maranata, Senhor. Não permita que a Sua igreja se distraia com as coisas desse mundo, Pai. Por favor, perdoe os nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém, amém.